Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar sobre a PEC que foi aprovada pelo governo Lula no Senado Federal. PEC esta que foi desidratada da inicial feita pelo governo. Passou pela Câmara dos Deputados e depois seguiu para o Senado Federal. E nesse percurso, de fato, ela foi alterada. O principal ponto e muito fundamental era que o ministro Haddad ele estava querendo bater exatamente em cima dos grandes salários, dos super salários, como é popularmente dito, e ele não conseguiu, de fato, enfrentar essa categoria pequena de servidores, mas muito sólida e articulada politicamente. Certamente, no próprio Congresso e no Senado Federal, eles se movimentaram para ir de encontro à proposta inicial de emenda constitucional, fazendo com que existisse essa limitação. Agora, as parcelas de caráter indenizatório, ele tem de ser aprovado pelo Congresso Nacional. O primeiro ponto é esse daqui, ó. E não foi aprovado como a Haddad queria que nenhum valor ultrapassasse o teto constitucional de remuneração. Agora tem essas ressalvas daqui, ó. Tem que ter caráter indenizatório e não foi colocado que nenhuma verba poderia ultrapassar. O ministro Haddad ele estava querendo a princípio que até verba de caráter indenizatório não ultrapassasse o teto constitucional, com a finalidade de economizar dinheiro. É dinheiro este estimado em 12 bilhões de reais e não conseguiu atingir esse objetivo, mostrando a fragilidade do governo para enfrentar essa categoria. Essa não, essas categorias do super salário, em especial o judiciário. Aqui ele também colocou, acredito que foi até o próprio executivo que deve ter batalhado isso, ele vedou a interpretação administrativa do judiciário quanto às resoluções dele. Eu vou mostrar aqui, ó, e no final ele bota os comentários a respeito dos cortes. No super salário, ele colocou aqui expressamente o que? As parcelas de natureza indenizatória, ela vai ser feita por lei complementar. Isso daqui e também vai ter de ser aplicado a todos os órgãos, não tendo como o judiciário se valer de resoluções para se esquivar dessa limitação constitucional. O outro ponto foi exatamente o que ele bate mais uma vez no judiciário. Isso daí mostra claramente que está tendo desentendimento entre o Congresso, entre o Executivo e o Judiciário. Ó, esse parágrafo informa. Isso tem feito que meras resoluções administrativas, incluindo do STF, STJ e TCU, admitam verbas de caráter indenizatório que não passaram pelo crivo do Congresso Nacional. O que é que o Judiciário faz? Conforme vocês podem verificar até nas redes sociais, na internet, pode procurar no Google, e o Judiciário, inclusive nesse mês de dezembro, está querendo dar um vale Natal no valor de 10 mil reais para juízes que já ganham o teto constitucional. Isso daí é mais do que o dobro de um salário de um técnico judiciário, que seria um funcionário administrativo do Poder Judiciário, que auxilia juiz e tudo mais. E seria equivalente a mais do que o salário de um analista judiciário. E em média ganha 8 mil, 6 mil, por aí um analista ganha. Depende também exatamente se é Justiça Federal, né? Se é do TJ e assim vai. Podendo ser mais ou podendo ser um pouco menos. Isso daí mostra também que o judiciário ele foi feito para beneficiar na prática os juízes, não pensando de fato nos outros servidores do judiciário. Outro ponto bem importante é exatamente o seguinte: o judiciário ele estava lutando para se proteger de uma possível alteração, exatamente da incorporação do quinquênio do Poder Judiciário. A ideia dele era exatamente o que? Ele estava prevendo um corte do executivo, como a Haddad disse, e antes disso ele ia fazer o quinquênio e incorporar ao salário dele um valor maior do que o corte. Aí isso aí ele estaria protegido do caso dessa PEC constitucional.
Aí o outro ponto foi exatamente esse, mostrando que o governo ele não mostrou força quanto a essa mudança dos super salários. Outro ponto importante é exatamente o que o governo ele está batendo em cima de reduzir subsídios, tanto para a indústria, também para o pessoal de baixa renda, digamos assim, trabalhador de maneira geral, que recebe PIS, PASEP, que agora não vai receber mais dos salários mínimos, vai estar limitado a 2.640 e vai ser reduzido até um salário mínimo e meio. Se recebesse 2.000, dos salários mínimos seria em torno de 2.880, se não me engano, que deveria receber, se fosse com a regra atual. Agora é 2.640 o máximo que o trabalhador pode receber a título de abono salarial, e no futuro vai ser reduzido para um salário mínimo e meio. Isso daí é uma medida que eu sou contra, principalmente que pega o lado mais fraco da relação, que é o trabalhador. Um outro ponto também que o governo está pegando muito é em redução de subsídio na indústria, nas empresas. Uma vez reduzindo o crédito barato a essas empresas, as empresas não vão ter como buscar recursos no mercado. A taxa Selic ela está num preço, num valor absurdo, indo para mais de 14% ao ano, e isso dificulta uma empresa, principalmente as de menor porte, de conseguirem crédito para poder investir ou sustentar, ou fazer o capital de giro. Uma vez tendo essa resistência, essa dificuldade da empresa, ela não vai conseguir expandir os negócios dela ou manter, a depender da empresa, podendo ter fechamento da empresa. Isso daí vai resultar em desemprego. Atualmente, a taxa de desemprego está baixa, podendo em 2025 ter um aumento em razão dessa redução de subsídio. E também o trabalhador vai ficar cada vez mais vulnerável ao desemprego, tendo em vista que está sendo reduzida essa questão de abonos, o seguro-desemprego também, eles mexeram nisso daí. E uma coisa bem interessante que apareceu nessa PEC foi exatamente essa redução gradual apenas em 2026 a 2020, a 2033. A redução de 2026 a 2033 coincide com o ano eleitoral do final do mandato de Lula. Eu não sei como Lula permitiu isso daí, fazer uma redução no período de ano eleitoral. Eu, por experiência própria, não acredito que o governo consiga fazer essa redução no período eleitoral. Mas está escrito aí. Isso, de fato, é algo extremamente, digamos assim, por motivos políticos prejudiciais à volta ao governo. E em plena eleição, ele não vai poder movimentar a máquina pública do jeito que ele quer. Você vai ter esse controle. E um ponto bem importante que está tornando 2025 um ano, digamos assim, desafiador, é que não foi indicado em momento nenhum que 2025 vai ter corte. Isso daqui foi 2026, um ano depois. Vai ter um ano no escuro. Ele vai reduzir apenas do trabalhador e da empresa o subsídio. Uma vez reduzindo subsídio, vai reduzir a atividade econômica. E o trabalhador vai ficar mais vulnerável. Isso daí não é o melhor remédio que o empresário e o mercado esperava. É um corte de gasto, digamos assim, bem aquém do esperado, que não está dando a possível credibilidade. O outro ponto, exatamente, é o quê? É para premiar os principais pontos dessa PEC é super salários, corte de subsídios. Aqui mostra exatamente a falta de força do executivo em combater essas categorias de super salário, não conseguindo de jeito nenhum aprovar o texto do jeito que ele quer. Foi do jeito que deu para ser feito, que não foi da maneira correta. Infelizmente, o governo ele não tem força e envergadura para bater de frente com o judiciário e com as categorias privilegiadas. Lembrando que, se for comparar o poder judiciário com a quantidade de servidores que tem na educação, na força policial, é uma quantidade ínfima, mas a título de poder político, poder econômico, é uma entidade muito mais forte do que a da polícia e da educação. Por isso que eles estão tão fortes para combater essa pauta do governo. O outro ponto é aqui, quando ele menciona esse corte de
subsídio tanto para a empresa e também afeta esse abono de seguro-desemprego, conforme está marcado aqui. Ele informa algo que é perigoso, que já está sendo sinalizado, é o quê? Calamidade fiscal. Tá falando que o Brasil está ruim, a título fiscal. Ele pode estar arrecadando muito, mas está gastando muito. Está dando déficit fiscal. Isso daí é horrível. Ó, aqui também, ó, tem contratado até 1 trilhão. Ó, gasto desenfreado, ó. Isso daqui é tudo do ponto de vista econômico extremamente ruim. O gasto desenfreado cujo laço se dá na PEC de transição do arcabouço fiscal. O governo gastou sem responsabilidade, fazendo gerar essa crise atual. O outro ponto que ele cita aqui, ó, atual momento de crise, significa dizer que estamos vivendo em uma crise econômica, apesar de ser uma crise econômica que está sendo muito disfarçada por esse governo. Mas lembrando, 2025 vai ser um ano desafiador, porque o governo ele não está tendo coragem de enfrentar a sua própria base e cortar na carne. E também não tem força suficiente para peitar a oposição com possíveis regras fiscais que vai desagradar. Aí mostra a fragilidade do governo Lula para tomar as decisões corretas e acertadas para tirar o Brasil dessa crise econômica. Crise esta que está sendo muito discreta e disfarçada pela grande mídia. Mas de fato o que está sendo sinalizado pelo Congresso e pelo Senado e reconhecido é que o Brasil tem calamidade fiscal e crise econômica. Nós não podemos esquecer disso. Sendo assim, eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem e divulguem esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas e mostrar a relevância desse conteúdo, para que todo mundo tenha conhecimento de fato como está o Brasil, não como quer que o Brasil seja apresentado. Tem que ter ciência disso, que o ano 2025 vai ser um ano extremamente desafiador. Muito obrigado a todos e até a próxima.